Irmãos, você crê que Deus tem algo para tratar com você nessa noite? Irmãos, porque se o teu coração estiver aberto, o Espírito Santo ele vai falar. Se o teu coração estiver aberto, o Espírito Santo vai gritar. Se o teu coração estiver aberto, o Espírito Santo vai trovejar na tua vida essa noite. Abra a tua Bíblia no livro de Números. No capítulo 12. Eu falei para os irmãos das obras que nós fizemos na sala das crianças, no corredor lá de cima, na escada, mas eu já mencionei isso aqui com os irmãos, mas também é bom repetir para quem não ouviu ainda. No período que eu estava de férias, a diretoria da igreja, fez a substituição da geladeira que fica no gabinete pastoral, então está lá com uma geladeira, um pequeno freezer, bem legal, e também fez a reforma de uma parede que estava assim, a parede que dá fundo para o terreno de trás, ela estava afofando o ladrilho que estava na parede, então eles fizeram ali uma obra de reforma, ficou muito bom, e eu agradeço a igreja, agradeço ali os irmãos Diácono Alessandro, Diácono Jacob e toda a igreja, pelo carinho com o pastor, viu? Glórias a Deus pela vida da igreja. Irmãos, eu quero fazer uma leitura responsiva desse texto. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem outro, até a gente finalizar o texto. São apenas 16 versículos. Firma bem o entendimento nesse texto, para que o Espírito já comece a falar ao teu coração. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita etíope. Não falou. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras, quanto há entre vós profetas, eu quero que faça conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou palavras. E a ele foi revelada a forma do Senhor, porque faz falar contra o meu servo Moisés. Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles e ele os deixou. Então
rogou Arão a Moisés: ai, meu senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé, o Deus, e orou ele: digna-te dar-lhe a cura, eu te peço, por misericórdia. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram, enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Glórias ao nome do Senhor. Feche os seus olhos, irmãos, vamos falar com Deus. Pai, nós te exaltamos, nós te louvamos e te bendizemos, porque tu, Senhor, és o único digno de toda a nossa adoração. Nós, ó Deus, nos alegramos em ti, porque, Senhor, é verdade que nós poderíamos estar em lugares outros, Pai. Talvez, Pai, sejam muitas as opções, mas tu marcaste este encontro conosco, Pai. Tu marcaste, ó Deus, esta noite para falar aos nossos corações. E a nossa alma, ó Deus, ela tem fome, ela tem sede de Ti, ela tem, ó Deus, necessidades a serem supridas, que só a Tua presença, bendito Espírito, falando aos nossos corações, Senhor, ela será saciada. Por isso nós te rogamos, Senhor, fala aos nossos corações, nos dá direção, Senhor, renova o nosso entendimento, nos concede, ó Deus, que tenhamos as respostas, ó Deus, as saídas para a vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém, Pai. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo espírito contrário à Tua palavra caia por terra, em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão, Senhor, o Teu povo, ele é livre, Senhor, para ouvir, para entender e para viver em conformidade com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, esse texto, ele é de uma riqueza, assim, muito boa. Tem várias coisas para que nós exploremos nele. Por exemplo, ele fala de arrependimento, porque diante daquela situação, Arão, ele vai ali, se arrepende do que ele fez, né, e coloca-se ali. Ele fala de tempo, quando Miriam não foi restaurada de imediata, mas muitos temas dentro desse texto, diante da riqueza que ele tem. Mas eu gostaria de falar, o Espírito Santo tocou muito profundamente no meu coração para falar sobre a intimidade com Deus através desse texto. Irmãos, muitos homens viveram não somente no período bíblico, não somente reconhecemos isso através do relato bíblico, mas a história da humanidade, a história da igreja, ela tem esse relato de que homens, né, tais quais aqueles da galeria dos heróis da fé, e outros que vieram depois disso, né, os primeiros pais da igreja, e homens que fizeram, assim, diferença na história da igreja, tiveram e viveram numa intimidade com Deus, que, assim,
é de causar uma inveja santa. Você fica assim, poxa, eu quero isso também para a minha vida. Uma vez eu lendo um livro de Kenneth Hagin, ele falou que ele já havia sido visitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo durante 8 vezes. Eu já fiz a indicação. Obrigado. Eu já fiz a indicação daquele livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. É de Kenneth Hagin. Então, nesse livro ele fala que quando ele escreveu o livro, ele já havia recebido a visita do próprio Senhor Jesus. Ele usa a expressão assim, ó, Jesus do meu lado, como se eu estivesse ao lado, né, de uma pessoa, né? Jesus do meu lado falando comigo. Não era uma coisa comum, porque ele já tinha anos de vida com Deus, e assim como não era comum, né, Abraão ter a visita de Deus toda hora, né, mas foram homens que viveram com Deus e que tiveram intimidade com Deus. E Moisés talvez na apresentação bíblica, é esse homem assim que denota uma maior intimidade. Moisés ficou sendo para o povo de Israel um referencial de homem de Deus, homem que andou com Deus, homem que viveu na presença de Deus. E esse texto, ele nos dá, assim, 2 princípios que eu queria explorar junto com você, a desafiar a você e eu a buscarmos estes princípios para as nossas vidas de uma forma tal que isso resulte em intimidade profunda com o Pai. O texto, ele relata que Moisés, melhor dizendo, Arão e Miriam, eles se insurgem. Irmãos, como Moisés e Arão, conjuntamente, eles eram vítimas. Toda hora o povo se insurgia contra eles. Teve a revolta de Coré, Abirão e Datã, com os 250 que carregavam incenso. Por fim, a terra abriu, né, a boca, né, sugou aqueles homens, depois fechou. Teve a revolta daquele que eles reclamaram por carne e só tinha aquele pão, né, chamando o maná de pão fajuto. Os caras estavam vivendo o milagre de Deus e começaram a murmurar contra o pão, e Deus mandou codornizes. Nesse momento em que o povo recebe, antes de receber as codornizes, o próprio Moisés, que já vivia numa intimidade com Deus, Deus fala assim, olha só, vou mandar carne para esse povo, vou mandar carne para ele comer não um dia, não uma noite, não 2 dias, mas ele vai comer carne o mês inteiro, até sair carne pelos narizes. E aí Moisés chega e fala assim, mas Senhor, é uma multidão, são 600.000 homens que puxam a espada, fora mulheres e crianças. Moisés argumenta com Deus, e Deus olha assim para Moisés, mas vem cá, tu acha que a minha mão está encurtada para que eu não possa promover alguma coisa nesse sentido? E aí, né, Moisés argumenta e em várias foram as revoluções. Então, quando o texto aqui no versículo 3, ele fala assim, e o varão Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O texto que nós acabamos de ler, na versão que nós acabamos de ler, ele fala da humildade de Moisés. E eu sempre fiquei pensando, quando eu ouvia essa expressão assim, poxa, Moisés humilde, manso, Moisés matou o egípcio, que história é essa de manso? O cara braba beça, brabão, né? Foi lá e tirou a vida do egípcio, o cara fugiu, vamos dizer assim, mas Moisés foi aquele sujeito que foi trabalhado no decorrer dos anos. Passou 40 anos no seminário de Jetro, e ali ele foi polido, ali ele foi moldado, ali Deus trabalhou. Irmãos, Deus trabalha através do tempo. Você crê nisso? Deus trabalha através do tempo, para aqueles que se permitem serem trabalhados, amém? Hashtag fica a dica. Então, Moisés, eu achava assim, pô, esse texto aí está fazendo uma explicação de um outro Moisés,
Mas Moisés era manso, irmãos. Você quer conhecer uma pessoa? Você não vai conhecer essa pessoa através das suas ações. Por exemplo, eu posso chegar para você e falar assim, olha, vou convidar, ou então eu estou aceitando também um convite, mas posso convidar também você para tomar um café lá em casa. Então, quando eu tenho uma ação, eu programo a coisa, como é que vai acontecer, olha, vai ser assim, vai ser em tal horário, você vai chegar lá em casa, eu já dei aquela arrumada na casa, né, já preparei o café, já fiz tudo. Então, as ações são projetadas, as ações, elas são planejadas, mas você quer conhecer uma pessoa, você vai conhecer essa pessoa pelas reações. As reações dizem muito quem é uma pessoa, o que a pessoa pensa, como a pessoa age, como a pessoa reage a determinadas situações. Então, diante das situações, Moisés reagia de uma forma humilde. Quando o povo vinha para ele dizer assim, olha, que autoridade é essa que você tem? Por que o povo fala, Deus fala com a gente também? Irmãos, o que Moisés fazia, na maioria dos episódios, quase que conjuntamente com Arão, era se prostrar diante da tenda da congregação para pedir misericórdia a Deus pela vida do povo. Então Moisés também, nesse texto, ele entra, nós poderíamos falar também na figura do intercessor, porque ele intercede pelo povo, e nesse episódio ele intercede por Miriam e por Arão. Então, ele tinha uma humildade, irmãos, que estava assim, nas suas reações. Você imagina, irmãos, o sujeito, ele foi instrumento nas mãos de Deus para, fazer o mar vermelho abrir. Ele foi instrumento nas mãos de Deus, porque segundo a instrumentalidade dele, Deus fez através dele, ele fazia e os sinais se manifestavam na terra do Egito. Ele foi instrumento para fazer, depois, para conquistar, vários povos, derrotar vários povos aquém do Jordão, carregando aquele grande povo com ele. Irmãos, por muito menos do que isso. Pensa bem, eu e você, nós nos achamos o cara. A gente começa a se sentir por muito menos feito do que isso, que a gente fala assim, poxa, eu fiz isso aqui, der certo, pô, eu sou bom pra caramba nisso, eu sou o cara. Por muito menos do que isso, a gente desce, tira as sandálias da humildade e já se avoca achando que é alguém. Moisés, ele tinha uma postura de humildade tremenda. Ele não colocava a opinião dele quando o povo trazia alguma coisa. O povo, por exemplo, as filhas de um determinado homem, que não teve filho homem, só teve filha mulher, não estou lembrado aqui do nome, elas foram reclamar com ele, falaram assim, olha, nosso pai não teve filho homem, mas nós precisamos ter herança, porque senão a casa do nosso pai vai ficar sem herança. Ele podia simplesmente ver o que ele achava daquela situação e julgar ali, mas ela falou assim, olha, aguarda o que vocês estão me pedindo, porque eu vou colocar diante de Deus. E tudo aquilo que vinha diante de Moisés, ele falava assim, olha, vou colocar diante de Deus. Deus respondia e ele trazia de volta para o povo. Irmãos, a humildade de Moisés é uma marca na sua liderança. E essa humildade, irmãos, precisa estar na sua vida, precisa estar na minha vida, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele tinha humildade como marca na sua personalidade. Jesus Cristo, exemplo de maior humildade. Irmãos, nós estávamos ontem no estudo dos homens, ali na salinha, naquela sala que está clima de montanha, irmãos. Mas a gente estava ali, no estudo, e aí, alguém chegou e falou assim, acredito até que tenha sido Cristiano, já pensou se Cristo não tivesse essa humildade de querer ir até a morte de cruz, irmãos, nós estaríamos hoje em maus lençóis, porque o pecado foi Jacó, então, nós ainda estaríamos hoje em maus lençóis. Então, Jesus Cristo é o exemplo de humildade, porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim, olha,
aquele que existia na forma de Deus, porque João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele completa assim: sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele era a luz dos homens, e ele era a luz do mundo. Então, aquele que criou todas as coisas, ele fala assim, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo. A humildade de Cristo, irmão, foi uma coisa tremenda, porque existindo com todo o poder da divindade, ele caminhou por essas ruas empoeiradas e ensinou grandes coisas para nós. Que ensinamentos que ele deixou. E, irmãos, a humildade para alguns é uma fraqueza, mas para nós que temos conhecimento de Cristo Jesus, a humildade, ela pode ser uma arma na sua vida. Você crê nisso? A humildade, ela vem a ser uma arma. Por quê? Porque Deus, irmãos, é Ele quem se manifesta a teu favor, mas para que Ele se manifeste a nosso favor, nós temos que calçar, vestir e nos revestir de humildade. Porque, por exemplo, quando você sofre uma afronta, se você tomar partido e se você reagir de uma forma humana e vingativa, você não tem Deus com você. Por quê? Porque você já está tomando as decisões daquela questão. Mas se você sofre uma afronta e você entrega, tem a humildade para entregar nas mãos de Deus, ele fala assim: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, é Ele quem defende a tua causa, é Ele quem defende todas as nossas necessidades, é Ele quem pleiteia, é Ele quem guerreia as nossas guerras, e nós precisamos nos revestir de humildade todos os dias da nossa vida, para que Ele se manifeste favorável. Porque, irmão, você imagina, eu preciso confessar aos irmãos, ainda é uma pedra de tropeço na minha vida o trânsito. Estava indo ontem, essa semana, com Inéia para uma clínica. Irmãos, aí a gente aproveitou e deixou a Amanda, estávamos indo cedo, deixamos a Amanda no trabalho. Quando a gente estava ali atravessando o viaduto da Brasil, ali por baixo, na estrada do Mendanha, vem um sujeito, não sei da onde, irmão, e dá uma fechada, e ali, vamos dizer assim, início de dia, eu estava assim com o meu nível de humildade, estava lá em cima. Então eu nada fiz, recebi aquela afronta ali, nada fiz. Mas mais adiante, parece que o nível de humildade foi assim se desgastando, foi baixando. Quando eu cheguei ali no cruzamento da Rio São Paulo com a Rio do Ar, que as pessoas vão cortando ali pela direita, aí um carro forçou, a Inéia falou assim: Carlos, deixa, mas parece que houve uma surdez espiritual, e aí, vamos dizer assim, eu avancei. Dirigir carro menos potente, irmãos, nos dá uma educação tremenda, nos faz ser humilde, porque se o carro não tivesse potência, eu não ia ficar, vamos dizer assim, mas ele tinha um pouquinho mais de potência e a gente foi. E aí depois só resta, irmãos, o arrependimento, porque a gente faz essas coisas irrefletidas e a gente pensa assim: poxa, se eu fiquei pensando assim, imagina se essa pessoa fosse um frequentador lá da IBJM. Eu falei: pastor, é verdade, irmãos, a gente tem que pensar nisso tudo, primeiro porque pastor não é um sujeito perfeito, assim como as ovelhas, ele caminha buscando a perfeição, amém? E a gente tem que refletir tudo isso e permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então, Deus, Ele não quer que eu e você, nós revidemos com as afrontas. Ele quer que nós tenhamos essa capacidade. A palavra é resiliência. É a capacidade de você tomar as pancadas da vida e dizer: Tu és o meu juiz.
tu és o meu Redentor. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, por isso que quando a gente é instrumento nas mãos de Deus para falar alguma coisa para a igreja, dificilmente vocês vão ver eu pregar apenas, dirigindo-se para o auditório. Por quê? Porque eu sei o quanto Deus tem para realizar ainda na minha vida. Então, a começar de mim, Senhor, é a minha oração. Quebra corações, quebranta corações. Para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados, para que Ele realize nas nossas vidas tudo aquilo que Ele tem sonhado, tudo aquilo que Ele tem projetado. Então, esse exemplo de humildade vai nos fazer com que Deus, Ele tome as nossas dores. E foi o que aconteceu aqui nesse episódio, irmãos. Deus olha para aquela situação, convoca a cúpula do sacerdócio ali, Moisés, Arão e Miriam de quebra, e fala assim: vem cá, vamos fazer uma reuniãozinha aqui, vamos fazer, que negócio é esse? E aí dentro dos três ele chama os dois, porque a gente chamava na caserna de a hora do pato. A hora do pato, o que era? Quando o militar, ele fazia alguma coisa, era cometido, fazia alguma infração, ele era anotado em alguma infração, e o regimento das Forças Armadas, o que não falta é o regimento disciplinar, não falta, até você respirar às vezes é erro. Então, não faltam anotações. O sujeito que era anotado, ele ia para a hora do pato, comandante de companhia, ficava uma fila de soldados assim, para entrar lá na sala do comandante de companhia, para ele determinar o que houve e qual seria ali a absolvição ou a punição do sujeito. Era a hora do pato. Então, o Arão e Miriam estavam ali na tenda da congregação, num papo reto com Deus, e foram penalizados. Arão, irmãos, só não recebeu a mesma punição que Miriam, porque não era possível para o sacerdote, sobretudo ele que estava na figura de sumo sacerdote, não era possível para o sacerdote ele ser leproso, porque aquele que era cometido de lepra não poderia ser leproso, senão ele também teria recebido essa mesma punição. Então Miriam recebeu a punição, Moisés intercedeu. Na liderança, na intimidade com Moisés, que Moisés tinha com Deus, ressaltou-se a humildade. Então, eu e você, nós somos desafiados para viver essa intimidade com Deus, a buscar a humildade. Irmãos, quando eu chego para vocês e falo o quanto eu sou humilde, isso aí já me faz quebrar toda e qualquer possibilidade de que eu seja de fato humilde. Porque a humildade não é algo que eu vejo em mim. A humildade é algo que o outro vê em mim. Amém? Como disse o livro de Provérbios, não seja a tua própria boca que te louve, não seja a tua própria boca que te exalte, mas antes que seja outro, que reconheça algo que exista na tua vida. Então, quando eu abro a minha boca para falar que eu sou humilde, não sou uma pessoa muito humilde, assim, então, irmãos, já perdi aí toda e qualquer humildade. Então, a humildade é algo para ser buscado pela tua vida, buscado pela minha vida, para que nós alcancemos essa intimidade com Deus. Mas existe ainda dentro desse texto um outro ponto que revela a intimidade com Deus na vida de Moisés, que eu gostaria de explorar com os irmãos. O outro ponto está lá no versículo 6 e 7. Versículo 6 diz assim, vamos ler aqui na versão, isso. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras, quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. É mais ou menos assim que o Senhor falava com os profetas e fala até hoje. Aí o versículo 7 diz assim: contudo, ou seja,
Existe uma contrariedade aí. Com os profetas eu falo em visões e falo em sonhos. Mas, com Moisés, mas não é assim que procedo para com o meu servo Moisés. Aí, irmãos, é que vem o segredo do princípio vivido por Moisés. Olha o que Deus, não é o escritor canônico, mas é Deus quem está falando do seu servo. O mais fiel dos servos de minha casa. O versículo que eu tenho aqui, ele diz assim: que é fiel em toda minha casa. Irmãos, o princípio da fidelidade. Como Deus quer, como Deus procura. O Salmo, tem um salmo que diz que o Senhor, Ele busca os fiéis da terra. Então Deus, Ele tem essa procura, essa busca pelos fiéis da terra. E como Ele retribui a fidelidade nossa de cada dia. Quando Ele chega lá no livro de Apocalipse, Ele fala assim: ser fiel até a morte. E qual vai ser a contrapartida disso aí? Qual vai ser a paga dessa fidelidade? Dar-te-ei a coroa da vida. Então, fidelidade é algo que deve ser buscado, vivido no nosso dia a dia. Os fiéis da terra, Deus está buscando, e Moisés tinha essa qualidade, vivia esse princípio no seu relacionamento com Deus, o que gerava, juntamente com a humildade, uma intimidade, uma proximidade com o Eterno, assim que virou um referencial para todo o povo de Deus. Essa humildade, essa fidelidade, irmãos, fidelidade com Deus é algo assim que Deus valoriza demais. Quando aquela parábola dos talentos, Jesus, ele fala assim: vinde, olha, toma, né, o que está preparado, né, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Porque ele fala assim, e aí ele fala: porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe o que é o pouco de que Jesus está falando? O pouco é tudo, imagina qualquer coisa, tudo o que você e eu, nós podemos viver nesta terra aqui. Pastor, eu vivi assim arregaladamente, com sobra, com prosperidade, com a maior abastança nessa terra. É pouco, porque o muito está lá na glória de Deus. Ele fala assim: foste fiel no pouco. O pouco é tudo que nós vivemos aqui. Aí ele fala assim, né? Entra no gozo do teu Senhor, sobre o muito te colocarei. O muito, irmãos, é o que está esperando você e eu quando nós estivermos na glória com Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter o quê? Obrigado, querida. Intimidade com Deus, nós temos que ter fidelidade a Ele. E essa fidelidade precisa pairar no nosso relacionamento com Ele. Irmãos, fidelidade nos mais diversos aspectos. Fidelidade em obedecer a uma direção que Ele está dando. Fidelidade nas coisas sagradas a Ele. Fidelidade na nossa vida. Fidelidade no nosso falar. Fidelidade no nosso proceder. Fidelidade nas nossas finanças. Olha só como é importante a fidelidade. Quando Malaquias é levantado por Deus para chamar a atenção do povo de Israel, Malaquias, ele recebe algo da parte de Deus e ele fala assim: roubará, pois, um homem a Deus? E lá no capítulo 3, versículo 8, ele fala assim: todavia vós me roubais. E me perguntam: em que te roubamos? Aí ele fala: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Irmãos, grava bem isso no teu coração. Toda vez que nós precisamos enfrentar o inimigo das nossas almas, a palavra de Deus, em todo,
só com a exceção que eu vou te mostrar. Em todo lugar, a palavra de Deus diz assim: nós precisamos estar revestidos para resistir e para enfrentar o inimigo das nossas almas. Efésios fala assim, olha, nossa luta, capítulo 6, nossa luta não é contra a carne, nem é contra sangue, mas contra as potestades, principados, poderes desse mundo mal. E ele fala para nos armar, para nós enfrentarmos essa batalha, porque a batalha existe. Quando ele fala assim, Pedro fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é que resiste? Quem? Somos nós, eu e você, porque resistir é uma... Quem é que vai se preparar para a batalha, lá em Efésios 6? Somos nós, tudo isso somos nós, mas tem algo diferenciado que acontece quando nós somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque ele chega e fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, né? E ele fala assim: e fazei prova de mim, né? Se eu não vos abrir as janelas dos céus, derramar, né, sobre vós bênção, que dela vos advém a maior abastança. Aí entra o versículo seguinte, que é onde eu quero chegar. Ele fala assim: e por amor de vós quem, irmãos? Os fiéis da terra. Você, eu, os fiéis. Ele fala assim: por amor de vós, eu repreenderei o devorador. Irmãos, em lugar nenhum na Bíblia está dizendo que Deus toma a nossa frente e vai adiante com o diabo. Por quê? Porque lá em Efésios, somos nós que nos armamos para enfrentar a batalha espiritual. Lá em Pedro fala assim: humilhai-vos, resistir ao diabo. Quem é que resiste? Somos nós. Mas quando você e eu, nós nos colocamos como os fiéis da terra, ele fala assim: nessa luta aqui, eu é que vou lutar por vocês. Eu é que vou repreender o devorador. Eu é que vou repreender tudo aquilo que está atrapalhando a tua prosperidade nesta terra. Sou eu mesmo que vou batalhar por você. Então, irmãos, quem vai batalhar por nós, quando nós formos os fiéis da terra, quem vai ser? Será o Senhor dos exércitos, o vencedor de batalhas, aquele que nunca perdeu uma batalha. Então pensa, irmãos, comigo, precisamos ser humildes? Precisamos ser fiéis? Precisamos ser revestidos de poder do alto, para que nós sejamos estes humildes e fiéis da terra, para que nós entremos nesse lugar santo dos santos, santíssimo, na presença de Deus, aonde Ele tem algo melhor para você e para mim. Você crê nisso, irmãos? Irmãos, eu e você, é com você, é comigo que Ele quer resolver essas coisas. Que nós sejamos este instrumento. É como se você e eu estivéssemos dispostos a nos colocar ali na brecha, para que Ele faça sinais e prodígios hoje nessa terra, através da tua vida, através da minha vida. Tamanho vai ser o nível de intimidade que você e eu, nós vamos viver com Ele. Você crê nisso, irmãos? Eu queria orar pela tua vida, eu queria orar também, me incluir nessa oração, porque eu preciso dessa humildade, eu preciso de viver essa fidelidade, a ponto de alguém falar de mim e ele falar assim: vem cá, vocês não têm vergonha de falar do meu servo, não? Irmãos, isso aí é lindo demais. Ele fiel em toda a minha casa. Eu queria orar com você. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, entendendo que você precisa crescer em humildade, que você precisa crescer na fidelidade a Deus. Talvez você tenha dificuldade, como eu, em alguma dessas coisas, e você tenha dizendo assim: Senhor, eu quero ter essa intimidade, eu quero viver essa profundidade de intimidade contigo. Vem aqui, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar o favor de Deus.
Irmãos, eu creio que Deus quer usar a cada um de nós de forma assim maravilhosa, de forma poderosa nesta terra, para que nós sejamos aqueles que vamos fazer a diferença no meio da nossa parentela, no meio da nossa vizinhança, no meio do nosso local de trabalho. Deus não vai medir localidade, lugar, mas aonde pisar a planta do teu pé, Ele vai fazer a diferença através da tua vida, amém? Glórias a Deus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Ó Pai querido, nós entendemos, ó Pai, nós ouvimos a Tua palavra e entendemos que existe algo mais, Senhor, para vivermos na Tua presença, Pai. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, eis aqui, Senhor, o Teu povo que ouviu a Tua palavra, que, ó Deus, quer algo mais de Ti, Senhor, para viver em intimidade. Ó Deus, talvez assim como eu, Pai, os Teus filhos tenham dificuldade, ó Deus, de viver, Senhor, a humildade, Pai querido, na essência da palavra. Talvez, ó Deus, nós estejamos ainda precisando crescer, Pai querido, sermos revestidos do Teu poder, da Tua unção, Senhor, para Te obedecer, Pai, e vivermos em humildade na Tua presença. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, derrama, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, poder, Senhor, para que diante das situações da vida, nós tenhamos forças, ó Deus, para glorificar o Teu nome, Senhor, para Te exaltar e testemunhar de quão maravilhoso é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Ó Pai querido, dá-nos forças para vivermos esta humildade. Ó Pai, que não seja algo teórico, que não seja algo, Pai querido, apenas, ó Deus, na mera letra, mas que nós possamos, ó Deus, vivenciar, Pai, algo tão profundo, Senhor, nas nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, poder para sermos os fiéis da terra, Senhor. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nos capacita, Senhor, a sermos fiéis em todo o nosso proceder, Senhor. Ó Pai querido, andando em obediência, Senhor. Ó Deus querido, sendo, ó Deus, útil a esta geração, útil à Tua casa, útil ao Teu reino, Senhor. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, capacita-nos, ó Deus, a sermos fiéis. Queremos viver esse princípio nas nossas vidas, queremos mais de Ti, queremos, ó Deus, que a vivência desses princípios, ó Deus, frutifique em intimidade contigo. Nós queremos, ó Deus, viver a intimidade da Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos viver, ó Deus, algo a mais, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que existe algo a mais da Tua presença. Nós queremos viver a plenitude do Teu Espírito, Pai. Queremos, ó Deus, fazer diferença nesta terra. Desperta-nos, ó Deus, para vivermos estes princípios e a intimidade contigo como resultado, ó Deus. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, Pai, amém e amém, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor.